Vamos lá, questão 3 da nossa revisão. Um aluno construiu um quadrado no geoplano. Geoplano é essa tabuazinha que vocês estão vendo aí, é um plano, né, que a gente coloca pregos, suportes, numa distância igual um do outro, e aí a gente, com borrachinhas, com barbante, a gente consegue formar figuras e calcular a área dessas figuras, perímetros, entre outros, trabalhar com as figuras geométricas. Então, usando barbante colorido e pregos. Sabe-se que a distância de um prego ao outro é de 1 centímetro. Calcule a área do quadrado construído nesse geoplano. Na unidade passada, nós estudamos que a área é a quantidade de quadrinhos com uma unidade de lado que a gente consegue colocar dentro de uma figura. Então, eu consigo preencher essa figura com quantos quadrinhos cujo lado seja 1? Se a gente observar nesse geoplano, a gente também pode perceber que se a gente liga cada 4 preguinhos desse, eu formo esse quadradinho de 1 centímetro. E aí, professora, como é que eu vou calcular isso? A gente viu, se eu tenho um quadrado cujo lado dele mede, aqui, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A medida aqui desse quadrado é 6. Então, eu tenho uma lateral que tem 6. Se aqui tem 6 centímetros, significa que na coluna eu consigo colocar 6 quadradinhos de 1 centímetro. Como ele é um quadrado, a parte superior desse quadrado, o outro lado, também vão caber 6 quadrinhos. Então, eu vou ter um quadrado 6 por 6, ou seja, 6 linhas, e em cada linha vão caber 6 quadradinhos. Então, vai ser 6, 6, 6, 6 vezes. Logo, a área desse quadrado pode ser resolvido como 6 vezes 6, ou usamos uma potência de 6 elevado ao quadrado. 6 vezes 6 é igual a 36. Então, temos aqui que a área desse quadrado desenhado no geoplano é 36 centímetros quadrados. Quarta questão da nossa revisão. Qual é maior? 2 elevado à quinta potência ou 5 elevado a 2? E aí, o que é que você respondeu? E por que que você acha isso? Primeiro, vamos relembrar qual é o conceito de potência, certo? Que 2 elevado à quinta? É 2 vezes 5, Pio? Não. 2 elevado à quinta, eu tenho aqui a base, né, que é o 2, que é o número que vai se repetir, só que esse 5, ele não é um outro fator que vai multiplicar 2. Ele é o expoente, e na potência o expoente indica quantas vezes esse 2 ele vai se repetir multiplicando. Então, 2 elevado à quinta é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ou seja, é uma multiplicação do número 2 5 vezes. Então, ele vai se multiplicando essa quantidade de vezes. E quando a gente multiplica aqui 2 vezes 2, eu vou ter o resultado de 4. 4 vezes 2, eu vou ter o resultado de 8. 8 vezes 2, eu vou ter o resultado de 16. E 16 vezes 2, eu vou chegar ao resultado de 32. Então, 2 elevado à quinta tem como resultado o número 32, e não o número 10. E 5 elevado a 2, professora? O 5 elevado a 2 não é 5 vezes 2, é 5 vezes 5. O 5 duas vezes, se multiplicando, e 5 vezes 5 é igual a 25. Então, nesse caso, qual é o maior? 2 elevado à quinta. Vejam que se a gente fizesse 2 vezes 5 ou 5 vezes 2, a gente ia obter o número 10. Então, a gente diria que esses dois são iguais, mas isso não acontece na potência. Então, quanto mais vezes o número se repete, provavelmente esse resultado seja ainda maior, porque a potência, ele cresce um número muito rápido, porque é uma multiplicação de um resultado de uma outra multiplicação. Então, aqui, porque a gente já tem a justificativa, 2 à quinta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 32. E 5 elevado a 2 é 5 vezes 5, que vai dar 25. E 32 é um número maior que 25, certo? Vamos lá, turma? Quinta questão. Carros elétricos são uma realidade em alguns países do mundo.
No Brasil, ainda tem-se um grande caminho a percorrer, mas a alta do preço dos combustíveis talvez possa acelerar a chegada desses novos modelos ao Brasil. A seta a seguir, essa seta vermelha aqui, ó, está indicando o nível de bateria que esse carro tem disponível antes do próximo abastecimento. Então, é como se fosse o combustível disponível ainda para ele circular. Analisando a imagem, que porcentagem de bateria você diria que esse carro ainda possui? Você acredita que com esse nível de bateria, o motorista desse carro precisaria abastecer de imediato? Por quê? Então, vamos analisar essa bateria. Alguns itens nos dão um spoiler do que essa bateria pode estar dizendo. Essa bateria está cheia? Como é que está? Que referência eu posso ter? Geralmente, baterias, né, que representam o uso, elas utilizam a ideia de porcentagem. Então, pensar em trabalhar com a metade como um referencial para você saber se é maior, se é menor, se dá, se é suficiente, se está legal, se não está, é uma boa saída como solução. Então, olha, essa bateria, se a gente dividir ela no meio, a gente vai perceber aqui, ó, que a quantidade de carga que ainda tem desse carro, ele é maior que a metade, ou seja, qualquer porcentagem que eu escolha acima de 50%, mais um pouco, bem mais acima, então, entre 68, 65, 60, eu vou estar condizendo a ideia do que está aí, porque a gente percebe que a bateria está acima da metade. Então, as porcentagens que podem ser usadas, tem várias. Eu posso dizer, são 60%, outros 68%, 70%. Professora, deve ter uns 80%. Então, a gente está criando um critério a partir de um referencial. Tá, tudo bem. Então, ó, 50% está aqui. Ele está um pouco mais acima que 50%, até tipo 50% mais metade de 50%, se a gente parar para pensar assim. Então, eu, por exemplo, chutaria uns 75%, porque a metade e tá mais da metade da metade. Então, eu chutaria aqui mais 25%, esse pedacinho. Então, eu chutaria uns 75% de bateria. E se está com um nível acima da metade, ele não precisa abastecer, porque ele tem bateria suficiente, tá? Então, fazer análise crítica sobre bateria, sobre porcentagem, é algo que é da nossa intuição, que está no nosso dia a dia. Então, se a gente toma um referencial, que geralmente é a metade, a partir dali a gente consegue distinguir o que é maior que a metade, o que é menor que a metade, certo? Então, vale essa dica. Aqui eu responderia que ele deve ter uns 75%, mas quem se respondeu 70% tá legal, 68%, 65%. Agora, por exemplo, professor, e se eu disser que ele tem 55%, é válido? 55% é acima da metade, mas ele é bem próximo da metade. E a figura não nos mostra que ele está muito próximo da metade, ele está acima, mas ele não está acima, muito próximo. Então, 55% seria acima da metade? Sim, porque seria acima de 50%. Mas ele estaria muito próximo desses 50%. E a imagem não nos diz isso. Então, talvez os 55%, apesar de estar acima da metade, não seria uma porcentagem que referisse muito à ideia do que está sendo colocado aí, certo? Então, acredito que acima de 60% seja uma porcentagem legal para poder a gente usar como uma opção para esse marcador. E, como está acima da metade, eu acredito que ele não precise correr imediatamente para um posto para reabastecer esse carro, porque ainda tem carga suficiente para que ele possa rodar bastante, ok?